Lixo está se transformando num dos mais graves problemas ambientais do mundo. Calcula-se que hoje, só nas áreas urbanas do nosso planeta, estejam sendo produzidas cerca de 2 milhões de toneladas de lixo por dia só nas residências. 2 bilhões de quilos, quase 1 quilo por pessoa por dia. O que fazer com tanto lixo? Onde depositar tanto lixo? Reciclar resolve o problema? O que fazer com o lixo nuclear e com o lixo perigoso? Nesta série de programas que nós estamos iniciando hoje, você vai ver as soluções que estão sendo propostas em vários lugares do mundo, inclusive aqui onde nós estamos, em São Francisco, nos Estados Unidos, mas também na Europa, no Canadá e em vários estados brasileiros. Não, solta um pouquinho antes, para eu poder ter a referência da entrada. Aí, isso aí. Pode de novo, tá? Onde vamos pôr as caixas de isopor? Onde diabos vamos pôr as nossas caixas de isopor? Como nos livrar das plásticas palavras ditas à mesa do bar? Palavras que vão dar no mar. Poluir é ir juntando o que restar de nós após as refeições. Nossos restos mortais, venenosas ilusões, milhões de garrafas vazias, cheias de alergias e aflições. Onde vamos pôr as caixas de isopor? A vida de mentira, a ira, o desamor. Temos que encontrar um lugar no deserto aberto em nossos corações. Temos que encontrar um lugar no deserto aberto em nossos corações. No Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente, são produzidas a cada dia nas cidades mais de 130 mil toneladas de lixo doméstico, o que quer dizer cerca de 1 quilo por pessoa por dia. Desse total, estima-se que uns 20%, isto é, quase 30 mil toneladas, não são sequer coletadas. Acabam degradando as periferias das cidades ou vão para dentro dos rios. Do restante, calcula o Ministério que só 11% vão para aterros sanitários adequados. O restante vai para lixões ou aterros mal feitos. Nesta série de 5 programas que começa hoje, uma equipe da TV Cultura de São Paulo viajou mais de 70 mil quilômetros para documentar o que se está fazendo em vários países europeus e da América do Norte para enfrentar o desafio do lixo. Na Europa, a equipe viajou pela Itália, Alemanha, Holanda, Dinamarca, Suécia, Noruega e França. Na América do Norte, pelo Canadá e Estados Unidos. No Brasil, documentou iniciativas e problemas no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás e Brasília. Nova York fascina os norte-americanos e o mundo todo com os muitos atrativos que oferece. Mas a cidade é também uma espécie de capital do lixo no nosso planeta. Os 6 milhões de pessoas que vivem aqui dentro dos limites legais da cidade produzem só nas suas casas cerca de 12 mil toneladas de lixo por dia. Isso significa 2 quilos de lixo por pessoa por dia. A isso devem ser acrescentados o lixo dos escritórios, o lixo do turismo, o lixo das construções, o lixo das indústrias
E com isso, a produção total se aproxima de 3 quilos de lixo por pessoa por dia. É lixo demais. E isso já está criando problemas muito graves. Onde colocar tanto lixo? O que fazer com tanto lixo? Menos de 20% do lixo total vão para a incineração, que também não é um bom caminho, porque ela gera gases, inclusive dioxina. Pouco mais de 1/4 desse total é reciclado. Então, mais de 50% do lixo produzido a cada dia tem que ir para aterros. Mas não há mais lugares para situar esses aterros. Ninguém quer um aterro por perto por causa dos inconvenientes que eles geram de cheiros, de vazamento de água, vazamento de gases. Isto já é um grave problema ambiental. Calcula-se que, ao longo de sua vida, cada norte-americano consome 15 mil quilos de metais, 16 mil quilos de papel, 22 mil quilos de madeira, 29 mil quilos de produtos químicos e quase 500 mil quilos de materiais de construção. Ao todo, 571 mil quilos. Disso tudo, as embalagens representam quase 30%. Este lugar é um dos melhores exemplos do drama e do desafio do lixo. Todo o lixo da cidade de Nova York, algumas milhares de toneladas por dia, desde 1948 vinha para este aterro de Fresh Kills, em Staten Island, a uns 50 quilômetros de Manhattan. Mas o aterro está se esgotando. Então, por isso, uma grande parte desse lixo já está sendo levada todos os dias de caminhão para aterros no estado de Virgínia, a centenas de quilômetros daqui. Isto é um desperdício, é um drama, é um desafio, é uma despesa enorme. Provavelmente por isso não nos autorizaram a gravar cenas no interior deste aterro, que é considerado uma das maiores obras de engenharia do mundo. Nós solicitamos essa autorização durante meses, mas ela nos foi negada. Isso já quer dizer muita coisa. Aqui temos o outro lado do problema que vimos em Nova York. O lixo de Nova York está sendo transportado para cá. Estamos a 550 quilômetros de distância, num aterro, num condado do estado de Virgínia. E é para cá que já vem uma parte do lixo de Nova York. São cerca de 700 toneladas por dia. E provavelmente virá muito mais, porque com o fechamento do aterro de Nova York, serão mais 12 mil toneladas por dia que terão de ser enviadas para outros lugares. Aqui já se recebe também uma grande parte do lixo de Washington, que fica a mais de 150 quilômetros de distância. Quem deposita lixo no aterro paga cerca de $30, ou R$60 por tonelada, dos quais a empresa administradora repassa $5 para a municipalidade de Charles City. As 700 toneladas de lixo de Nova York, que recebe a cada dia, custam $30 cada uma para transportar e mais 30 para depositar. No total, $60 por tonelada, $42 mil por dia, ou R$84 mil diários. Cerca de 2,5 milhões de reais por mês, ou 30 milhões por ano. Se todas as 12 mil toneladas que vão para o aterro de Fresh Kills tiverem o mesmo custo quando se consumar o fechamento total, haverá um gasto de mais de 500 milhões de reais por ano para transportá-las e aterrá-las. Só aqui na Virgínia, 3 aterros competem para receber o lixo de Nova York. Ao todo, mais de 60 aterros disputam esse lixo. We do occasionally have problems. Most relate to truck traffic, the same as any industrial facility. So most in that regard. And occasionally we have odor concerns, but for the most part, the odor is contained to the active working area. And once you get away from that area, odors are generally very minimal. Quantos caminhões vocês recebem por dia? On a daily basis, we'll probably get about 125 trucks.
Este centro de triagem de lixo de São Francisco, na Califórnia, recebe cerca de 5.000 toneladas por dia. Desse total, umas 2.000 toneladas, pouco mais que isso, 42% do total do lixo, são separados e vão para reciclagem. Plásticos, garrafas, metais, jornais, papel, papelão. O restante, umas 3.000 toneladas por dia, vão para aterros. O centro de triagem recebe, já separados, vidro, latas, plásticos, papel e papelão. Do que é encaminhado para indústrias de reciclagem, 25% são plásticos, vidros e metais. O restante, papel e papelão. Do lixo produzido em São Francisco, quanto é reciclado e quanto vai para aterro? Right now we're recycling a little over 40%. Our projection for this year is 43% of all the waste produced will be recycled, and 57% goes to the landfill. So we're well on our way towards the goal of 50% recycling. No aterro de Vacaville, que recebe parte do lixo de São Francisco, custa mais de R$50 depositar uma tonelada de lixo orgânico e mais de R$70 a tonelada de lixo seco. O aterro recebe diariamente 170 toneladas de orgânico e 400 toneladas de lixo seco. O lixo orgânico é compostado para transformar-se em fertilizante. São Francisco também manda para o aterro, todos os dias, 160 toneladas de lodo de estações de tratamento de esgotos. Chicago é uma das cidades norte-americanas que mais lixo produzem, mais de 700 quilos por pessoa por ano. Isso quer dizer mais de 2 quilos por pessoa por dia. É muito lixo, tanto lixo que bastaria a produção de uma semana para encher este estádio de beisebol, que é o maior de Chicago, que pode receber até 40.000 pessoas. Embora recicle quase metade do lixo que produz, Chicago precisa de muitos aterros para colocar tudo o que resta, que são cerca de 2,5 milhões de toneladas por ano. E não há mais aterros para colocar esse lixo. Então, a cidade tem que mandá-lo para aterros que estão a um mínimo de 30 quilômetros e até a mais de 200 quilômetros. Custa uma fortuna fazer isso. Vocês estão mandando mais de 50% do lixo para aterros. Como vocês vão fazer? Não há mais terras para novos aterros. There is land available for landfilling. We see our job as reducing the waste stream as much as we can and diverting garbage from landfills. But there's still going to be a need for them. They're not going to go away, and I don't think anybody has identified or invented the solid waste system that completely eliminates the need. What we need to do is make sure that we have safe landfills where the material can go. Our garbage right now leaves the city of Chicago and goes to other parts of Illinois, our state, and it goes into states like Michigan, Indiana. A que distâncias? It can vary from a very short distance of, say, less than 20 miles to as much as 150 miles. We pay roughly about $17, $18 a ton for the processing and between $35 and $40 a ton for disposal. As cidades estão entrando em colapso quanto à questão dessa coleta e aterramento de lixo, porque não está havendo mais espaço para fazer isso. E ali está a síntese dessa exiguidade do espaço. Claro, pode-se dizer, o país tem espaço para colocar lixo onde quiser, só que existe uma distância econômica de transporte que torna proibitivo esse movimento. Então, os aterros são próximos das cidades e as cidades estão se inviabilizando, né? Então, já claramente na sociedade ocidental você tem cidades inviabilizadas sob o ponto de vista de território para poder colocar seu próprio lixo. Então esse lixo está viajando 400 quilômetros, 300 quilômetros, 200 quilômetros
Isso significa uma perda, uma perda financeira enorme para a gestão da cidade. Em São Francisco, nos Estados Unidos, a coleta seletiva nas residências é feita uma vez por semana por uma empresa privada contratada pela municipalidade. Cada casa paga $11,68 por mês, mas isso pode mudar. Se o valor dos materiais recicláveis subir, o contribuinte paga menos. Se o valor cair, ele paga mais. Em cada casa existem 3 containers para separar o lixo. No container verde vai o lixo orgânico, o lixo de comidas, o lixo de poda, de jardim, dos quintais, etc. No container azul vão os materiais recicláveis, papel, papelão, plástico, alumínio, outros metais e vidros. E no container preto vai o restante do lixo, chamado lixo indiferenciado. O interessante é que, como em São Francisco, 42% da população não falam inglês em suas casas, são pessoas ou migrantes ou descendentes de imigrantes, os avisos têm que ser feitos em várias línguas. Tem avisos em inglês, avisos em chinês, avisos em espanhol. A coleta do lixo orgânico, com restos de alimentos principalmente, é feita separadamente da outra. O container verde é recolhido por outro caminhão. Vocês são a única empresa que faz este trabalho? Actually, no. There are other collectors who provide commercial collection and provide commercial recycling services. Quanto do que vocês coletam vai para aterros? Our recycling rate currently is about 36% of all waste San Francisco generates. So that would leave the remaining portion of about 64% currently is landfilled. Os moradores colaboram com você? Oh, yes, they do. They put it on the curb like they're supposed to and put everything in the proper bins pretty well. Você gosta do seu trabalho? Yeah, I love it. Quanto você ganha por mês? Per month, I'd say like $4,000 a month. Quanto de lixo você coleta por dia? Garbage, I average 10 to 11,000 pounds. David Essman, do Departamento do Meio Ambiente de São Francisco, é o principal responsável pelo programa de coleta seletiva, que já consegue reciclar mais de 40% do lixo. And the idea behind it is to change people's spending habits in an effort to try to reduce the amount of waste that's produced. And the way we promote it is through telling people that by doing that, they're not just helping reduce waste, but they're also saving money at the same time. And we calculated that a family of 4 that followed purchasing habits, buying in bulk, buying larger sizes, could save about $2,000 a year on their grocery bill, the average family of 4 in the Bay Area. David Essman acha difícil calcular com precisão, mas estima que a redução na quantidade de lixo produzido esteja em 5% e a redução nos gastos das pessoas com lixo em 10%. Todos os municípios da área metropolitana de São Francisco participam do programa para reduzir e reciclar o lixo. As 5.000 toneladas diárias que vêm para este centro de triagem são fruto desse trabalho conjunto. Os materiais vão para recicladoras. Esta área do centro de triagem recebe lixos especiais que podem ser trazidos por particulares para cá. Esta outra área recebe o lixo perigoso, que também pode ser trazido por particulares. Eles não pagam para colocar esse lixo aqui e isso é uma forma de incentivar as pessoas a que separem o lixo perigoso e deem a ele uma destinação adequada. Junto ao Centro de Seleção e Transferência de Lixo de São Francisco, funciona um centro de educação ambiental onde as crianças das escolas recebem aulas. O custo de operação e manutenção é de cerca de R$600 mil por trimestre. Alguns artistas
deixam aqui obras de arte construídas com coisas encontradas no lixo. Well, there's over 250 schools in San Francisco, and they all kind of apply to a field trip program. And we have about 6,000 kids come through the facility every year, and probably about 200 tours. O que vocês ensinam para as crianças? Well, the first thing we do is talk about waste reduction and recycling. We explain the 3 R's, reduce, reuse, and recycle. And we talk about how much garbage goes to the landfill every year and how through recycling they can reduce that and also help improve the environment. Henri Marie-Rose é um exemplo de talento colocado a serviço da arte do lixo. Henri é francês, mas tem estúdio em São Francisco. De tempos em tempos, ele se transfere para outro estúdio no centro de triagem de lixo. E é do lixo que ele retira os materiais para suas obras de arte. Henri, por que você decidiu trabalhar com lixo? The piece that is discarded had a function, which is the negative of what has been done. But the negative, for instance, if you see a hole, it called for something to be put in. So that sculpture is practically created by the fact that something has been taken away, but the negative has a message for us. Parte das obras criadas pelos artistas que vêm trabalhar aqui no Centro de Triagem de Lixo de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, fica neste jardim. Outra parte vai povoar os museus, as ruas e as praças da cidade. Como nos livrar das plásticas palavras ditas à mesa do bar? Palavras que vão dar no mar. Poluir é ir juntando o que restar de nós após as refeições, nossos restos mortais. De repente, no meio da rua, a arte do lixo. Aqui em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, nesta ótica, com tudo o que aparentemente não serve para mais nada, se compôs uma sofisticada decoração. Casca de coco, penas, flores secas e outros materiais se juntaram aqui para produzir esse resultado brilhante. Esta outra loja de São Francisco vende ou doa muitos tipos de materiais considerados inservíveis por seus proprietários. Livros, revistas, discos, tecidos, vidros, caixas, cartões, peças de computadores, botões, brinquedos, quadros, móveis, enfeites de Natal e de festas, instrumentos musicais, louças, luminárias, molduras, pôsteres, cestas, papéis e por aí afora. Quem dirige todo o trabalho é Anne-Marie Thielen. I started actually 22 years ago and was working then with the federal program with many artists and no supplies. Como funciona agora? We can go to a place of business and tell them that they're wasting their supplies and they see the cost of recycling as being very important. In other words, they don't have to pay for the garbage bill. We do workshops we have monthly workshops for the community at large, and then we have workshops for children. Os materiais que vocês recebem são vendidos ou doados? Well, it's half and half. We give I would say half, 50% is given away, and 50% is for a small fee. Neste outro espaço de São Francisco, um grupo de jovens ensina quem quiser a transformar restos de alimentos e de poda de árvores e grama em fertilizante. The San Francisco League of Urban Gardeners is committed to environmental respect
economic, environmental justice for people of poor communities to have security over the food that they eat, to divert waste from the landfills. I feel very fortunate to be a part of it. Chicago tem fama de ser uma das cidades com o melhor sistema de coleta seletiva e de reciclagem. Estaria reciclando 25% do lixo doméstico. Incluído o lixo comercial, a reciclagem estaria próxima de 50%. Mas no bairro em que a coleta foi acompanhada por nossa equipe, o quadro pareceu diferente. Muito pouco lixo reciclável separado nos sacos azuis. E, na verdade, todo o lixo colocado no mesmo recipiente, no mesmo caminhão, onde é compactado. A área metropolitana produz cerca de 4 milhões de toneladas de lixo por ano, o que significa quase 2 quilos por pessoa por dia. A coleta é feita uma vez por semana. Nas casas onde vive uma só família, o pagamento pela coleta já está embutido em outras taxas. Nos edifícios coletivos, há uma taxa especial. Vocês têm alguma legislação para reduzir o lixo? Well, what we do have in Chicago is we do have mandatory recycling for all office buildings and all commercial facilities. They have to have a recycling setup and be recycling at least 3 different items. Vocês incineram lixo? No longer do we incinerate garbage, at least for the residential recycling. There may be some commercial and office waste that may go to incinerators in the suburbs, but there are no operating incinerators for garbage that the city operates. But we're right now in the process of passing legislation that will eliminate all the incinerators, private and public, within the city of Chicago. Vocês têm problemas em certas áreas. As pessoas não separam bem o lixo. Vocês fazem campanhas para melhorar? There's always, it's an ongoing process as far as public education. We work very closely, for example, with the school children, helping to educate them about the importance of recycling, the importance of not littering on the street, and to pick up after themselves. But we also work with community groups. We've used a number of advertising programs with television and radio and the newspapers. O lixo coletado vai para 4 unidades de separação. 3 da municipalidade e 1 particular. Esta, operada por uma empresa privada, recebe 1.000 toneladas de lixo por dia. De 32% a 35% são separados para a reciclagem. Cada linha de trabalho separa um tipo de lixo. Os materiais recirculam várias vezes até se esgotar a possibilidade de separação. 65% do lixo vão para aterros. Os jornais de domingo em Chicago já são feitos com papel reciclado. Estamos viajando de Washington, na capital dos Estados Unidos, para Charlottesville, no estado da Virgínia. Nosso destino é a estação de tratamento de esgotos da Rivanna Water and Sewer Authority. Nesta usina pública, considerada modelo pela Agência de Proteção Ambiental norte-americana, funciona um projeto de transformação de um dos tipos mais difíceis de lixo, o lodo de estações de tratamento de esgotos, infertilizante misturado com restos de poda de árvores e de grama. A estação de tratamento, construída em 1984, recebe os esgotos produzidos por 120 mil pessoas. Se não utilizasse o lodo para a compostagem, teria de espalhá-lo nas plantações ou levá-lo para aterros, a alto custo. O lodo que sai da estação de tratamento de esgotos é trazido para esta outra unidade, onde é transformado em placas por equipamentos que retiram a água e deixam a matéria orgânica. Nas instalações de compostagem e equipamentos foram investidos cerca de $1 milhão. Depois de misturado o lodo triturado ao material orgânico, ele permanece em compostagem durante 30 dias. Para apressar a compostagem,
16 bocas injetam ar. A temperatura sobe para entre 55 e 85 graus centígrados. As instalações estão sendo ampliadas. O composto tem boa aceitação por causa da garantia de ausência de metais pesados, que são comuns em estações de esgoto e que os agricultores temem. Na região, só há 5 indústrias que trabalham com metais pesados e são monitoradas permanentemente. Quanto de composto vocês produzem aqui? Approximately 6,000 cubic yards of compost, finished compost per year. Vocês vendem? Yes, we do. Quanto custa? $13 per cubic yard is our present price selling the compost. Vocês conseguem vender tudo o que produzem? Yes, we sell all that we produce. Para quem vocês vendem? Landscapers, the general public, people in their own yards come up to purchase the compost and spread it on their lawns. O que vocês recebem cobre todos os custos? No, approximately 50%. Ao ter notícia de que essa estação de tratamento nos Estados Unidos produzia placas de lodo composto de dejetos humanos, o artista brasileiro Ciron Franco, diretor de arte desta série, não resistiu e decidiu construir o que ele chama de Monumento ao Neo-Rococó. Essa obra, segundo ele, será doada ao Museu Brasileiro da Escultura. O nosso capítulo das coletas especiais nos Estados Unidos começa aqui em Sausalito, perto de São Francisco, na Califórnia. E começa com algo que atormenta a vida dos moradores de grandes cidades, principalmente cidades turísticas. Como recolher dejetos de animais? Aqui em Sausalito, na Califórnia, os dejetos de cachorros e outros animais não são recolhidos. Mas as pessoas têm à sua disposição sacos como estes aqui, que são afixados, com um aviso que é para elas recolherem os dejetos produzidos pelos cachorros e outros animais e depositarem numa lata de lixo, com um apelo: mantenham limpos os nossos parques. Onde vamos pôr as caixas de isopor? A vida de mentira, ira ou desamor. Tarefa das mais complexas é cuidar da limpeza e destinação de resíduos de um hotel de luxo como este em São Francisco, que tem 1.200 apartamentos e mais de 1.000 empregados. Construído em 1904, o hotel resistiu ao grande terremoto desse mesmo ano, que destruiu grande parte da cidade. Resistiu também ao de 1989. O hotel tem vários salões para banquetes e fatura, só com essa atividade, cerca de 30 milhões de dólares, 60 milhões de reais por ano. Naturalmente, produz muito lixo e teve de criar um sistema interno de coleta seletiva. Todos os restos de refeições são separados do restante do lixo. O hotel serve cerca de 2.000 refeições por dia. O volume de lixo é muito grande e vai para um serviço especial de compostagem, onde se transforma em fertilizantes para jardins, pomares e para a agricultura. O criador deste programa é o gerente do hotel, Pedro Moran. Pedro, quando foi criado este programa? Este programa no es solamente nuevo en el Hotel San Francisco, sino que es un programa bastante nuevo a nivel de California. Es un programa que se está tratando de introducir a todos los hoteles debido a la gran cantidad de desperdicio orgánico que es producido en todos estos hoteles. Empezamos exactamente en noviembre de 1999. Producimos alrededor de 4 yardas cúbicas, esa sería la medida que es producida aquí en el hotel. Una yarda cúbica vendría siendo aproximadamente, pienso que alrededor de 1.200 libras. Debido al alto contenido de agua, pesa mucho. Nosotros pagamos por peso. Entonces,
Lógicamente, con todo este desperdicio orgánico que es tan pesado, nosotros pagamos más. Ahora que estamos separando esta materia orgânica, entonces lo que pagamos al mes es mucho menos. O Rockefeller Center, em Nova York, onde nós estamos, é um dos bons exemplos de como é difícil administrar essa questão do lixo. São 11 edifícios nos quais trabalham cerca de 50 mil pessoas. A cada dia, dependendo da época do ano, se é verão, se é inverno, frequentam esses edifícios entre 100 mil e 250 mil pessoas. A produção de lixo aqui ultrapassa 50 toneladas por dia e exige 300 pessoas trabalhando em full time para administrar toda esta gigantesca produção. Vocês coletam separados o lixo seco e o úmido? Yes, we make a concerted effort to do that. We use clear bags, clear plastic liners for dry waste and for what we call wet waste, which would be pantries and kitchens and other sorts of eating places. We use black bags. Para onde vai o lixo úmido? Wet waste goes into a separate compactor. Two compactors we have, one for the restaurants, one for the normal wet waste that comes out of the buildings. The one for the normal wet waste is picked up nightly. The one for the restaurant, as we were told, is 3 times a week. E vai para aterros? Goes first to the sorting site. Goes to the where the contractor unloads his trucks, and at that point he makes the determination about what's to be recycled, what's to go to the landfills. I'm assuming that since it's a large company, they may have their own landfills. I'm not sure. I know the former company did have their own landfills. That was Waste Management. E o lixo seco, para onde vai? Same, goes to the contractor's site where it's dropped and sorted for whatever recyclable material they can take out of it. Qual é o seu orçamento para a gestão do lixo? We probably are at over $800,000 a year. O lixo recolhido nos escritórios de cada andar é levado para o subsolo do edifício e colocado em containers, que depois são levados por caminhões. Uma das coletas mais difíceis de executar é a dos resíduos de hospitais e outros estabelecimentos do setor de saúde. O Beth Israel Hospital, de Nova York, é apontado como exemplar nessa matéria. Os resíduos hospitalares, propriamente, são separados do lixo de cozinha e do lixo administrativo. Já os resíduos hospitalares são separados em vários sacos. No saco vermelho vai o lixo potencialmente infeccioso. Seu processamento é o mais caro de todos, 5 vezes mais. Num container vão os objetos cortantes, como lâminas. Em um terceiro saco vão os papéis toalha, luvas sem sangue, pacotes e fraldas. Num container amarelo vão remédios de quimioterapia que são encaminhados para incineração. Os plásticos recicláveis são coletados à parte. O material cortante vai para uma autoclave onde é desinfetado. Depois, segue para o aterro. When I first started here in the 80s, there was a lot of hysteria associated with medical waste and a lot of over red bagging. We were generating 11,000 pounds a day of red bags, and now we generate under 3,000. And that's just because the staff are better trained on how to segregate wastes and to properly place red bags only where you need them. And in that process, we reduced our red bags by over 1 million pounds a year, and we saved over $800,000 a year in waste haulage fees. Temos que encontrar lugar no deserto aberto em nossos. corações.
Capital dos cassinos e do jogo nos Estados Unidos, Las Vegas também é uma das capitais norte-americanas do consumo supérfluo e da produção de lixo, neste país que já é o maior produtor de lixo do mundo, com mais de 2 quilos por pessoa por dia. Sendo assim, não é de estranhar, portanto, que se esteja planejando implantar a umas 100 milhas daqui apenas, no deserto de Mojave, nas profundezas de uma montanha, a Yucca Mountain, um depósito para o pior de todos os lixos, aquele que ainda não tem solução, o lixo nuclear produzido pelas usinas atômicas. Nós estamos começando agora uma viagem pelo deserto de Mojave em direção à Serra Nevada. Ali se encontra a Yucca Mountain, sob a qual o Departamento de Energia dos Estados Unidos está construindo, 300 metros abaixo da superfície, um túnel de 5 quilômetros. Se o projeto for aprovado pelo governo e pelo Congresso, mais 150 quilômetros de túneis serão construídos para receber o lixo radiativo dos Estados Unidos, que até agora não tem solução boa, assim como o lixo dessa espécie em todos os países que operam usinas nucleares. Nos Estados Unidos, esse tipo de resíduo de alta periculosidade atualmente está depositado em 72 usinas comerciais e 5 do governo. O local escolhido para o depósito fica numa área fechada e rigorosamente policiada de 600 quilômetros quadrados, onde já foram testados artefatos nucleares e mísseis. A esperança dos defensores da energia nuclear de encontrar uma solução para o lixo atômico está aqui, em Yucca Mountain. Se esta solução funcionar, haverá uma solução para o lixo nuclear no mundo todo que não foi encontrada ainda, embora mais de 30 países utilizem a energia nuclear. Este projeto de Yucca Mountain já custou até agora mais de 3 bilhões de dólares. Em julho deste ano, o Departamento de Energia terá de apresentar o projeto ao governo, para que este, caso o aprove, o mande ao Congresso. Há muitos adversários desta solução que acham que há problemas graves nesta região, inclusive de terremotos e de tremores de terra. Além disso, os índios Shoshone reivindicam esta área que, segundo eles, pertenceu aos seus antepassados. Daqui já se podem ver, ao longe, as instalações que estão sendo construídas. Uma tartaruga na pista exige uma parada para ver seu número de controle. Faz parte do programa de preservação da fauna do local. Chegamos ao local do depósito, na Yucca Mountain. Vocês têm problemas aqui em Yucca Mountain com terremotos e vulcanismo? We're doing a lot of research on earthquakes. We need to understand just how often earthquakes occur out here, what the levels of magnitude are. But most of our studies show right now that we're in a fairly stable area and that there's really a very low risk of earthquake damage in here. Also, a repository is an underground facility, and most underground facilities show very little effect from earthquakes. Mas vocês tiveram terremoto aqui em 1992. Isso não é perigo para o projeto? It does not so much danger to the project, but it does signify concern. We will need to be very careful about surface facilities. We will design all of our surface facilities to withstand any earthquakes, any of the highest level of earthquakes that we could expect in this area. But even when we had that earthquake in 1992, we did have some surface damage to a building that was a very old construction building. It wasn't really earthquake design, and it was about 3 miles from the earthquake epicenter. O lixo não pode contaminar a água subterrânea? The groundwater at Yucca Mountain is something that we have to focus a lot on because we recognize that there would really, if radionuclides could somehow get out of a waste package, and keep in mind that these waste packages are very well engineered, they're very strong, they're very structurally sound.
But if something could happen, if there were a breach, and if radioactive materials got out, we would be concerned about how could those radioactive materials get out to the accessible environment or out to the surface of the earth where people live. So we are concerned about groundwater because another pathway for possible radionuclides in the future, if there were a break in the canister, for those to get out to the surface and basically to get down about 20 miles to where Amargosa Valley is, and we have 1,300 people that are live in a ranching farming community down there. Well, the initial construction phase will probably last, you know, at least 50 years, somewhere out towards 20, maybe 2010, 2015 till it's built, and then it'll be a fairly long time to emplace all the waste. That might go to somewhere around 2035, and then we'll have a monitoring period, and that could be anywhere from 50 to 100 years or more. Right now I think it's estimated maybe for about 100 years of monitoring. So we're probably looking into 100, 150 years for the actual life span of this project. But then the repository has to sit there in a passive sense and protect these radionuclides, because it's going to take somewhere between 10,000 years up to 1 million years that this material needs to be isolated from people. Agora começa a nossa viagem dentro do túnel que leva ao depósito de resíduos nucleares em construção. Mergulharemos 300 metros sob a montanha. Antes, uma aula com instruções sobre os procedimentos de segurança. O pequeno vagão parte. É impressionante. Ninguém dá um pio. Medo, certamente. Depois de 10 intermináveis minutos de viagem para percorrer 7,5 km, chegamos a uma parada. O engenheiro-chefe do projeto explica que ali estão sendo construídos os locais para depósito do lixo nuclear. Neste local, as paredes de rocha maciça são revestidas por ligas metálicas de alta resistência. Aqui, explica o engenheiro, sob as rochas de 200 mil anos, se acompanha permanentemente a evolução da temperatura e da umidade. Começa a viagem de volta. Os cientistas já estão testando as condições de temperatura, umidade e infiltração da água. Se tudo der certo, se eles acharem também que não há possibilidade de terremoto e atividade vulcânica por aqui, se conseguirem resolver os problemas com os índios, se conseguirem resolver os outros problemas com o meio ambiente, então decidirão construir cerca de 150 quilômetros de túneis para receber o lixo nuclear dos Estados Unidos. Serão 70 mil toneladas em containers de 1 tonelada cada um. O Departamento de Energia ainda terá de vencer a resistência do governo de Nevada ao projeto. O governo não concorda em que seja trazida água para aqui e ameaça, com apoio na justiça, impor multas que inviabilizariam a obra. Daqui do alto, ainda se podem ver os vulcões que estiveram ativos até há 75 mil anos. Os índios Shoshone que se opõem ao projeto do depósito de lixo nuclear aqui entendem que o equilíbrio será perturbado se essa obra for adiante. Eles acham que há um equilíbrio perfeito aqui entre o céu e a terra, entre a água e as nuvens, entre a vegetação e os espíritos, entre os animais e o conjunto de coisas que está aqui. Tudo isso será perturbado e é por isso que eles são contra o projeto. Nos próximos programas desta série, você vai ver o que se está fazendo para enfrentar o desafio do lixo no Canadá e na Europa. Os modelos canadense e alemão de coleta seletiva. As políticas da Escandinávia para reduzir o lixo.
Um sistema exemplar de reciclagem de automóveis. A arte do lixo. E o que o Brasil está fazendo de melhor nesta área. Não, solta um pouquinho antes, para eu poder ter a referência da entrada. Aí, isso aí. Pode de novo, tá? Onde vamos pôr as caixas de isopor? Onde diabos vamos pôr as nossas caixas de isopor? Como nos livrar das plásticas palavras ditas à mesa do bar? Palavras que vão dar no mar. Poluir é ir juntando o que restar de nós após as refeições. Nossos restos mortais, venenosas ilusões, milhões de garrafas vazias, cheias de alergias e aflições. Onde vamos pôr as caixas de isopor? A vida de mentira, a ira, o desamor. Temos que encontrar um lugar no deserto aberto em nossos corações. Temos que encontrar um lugar no deserto